Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal aí da internet. Estamos com mais um Papo Kardec. Tema de hoje, o verdadeiro sentido da Páscoa. Meu nome é Rodrigo Leite e eu estou feliz de estar de volta aqui após alguma ausência. Nós também, Rodrigo. Boa noite, meu nome é Matheus e, como o Rodrigo disse, hoje nós falaremos sobre o real sentido da Páscoa. Estamos aqui com o nosso amigo Marchiori. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet. Com muita alegria que estamos aqui novamente. Esse é um tema atual, é um tema bacana, é um tema da atualidade. E eu acho que hoje nós vamos acabar desmistificando algumas simbologias da Páscoa que a gente vem carregando aí por vários séculos, né? Sim. E deixo o início do nosso bate-bola com o nosso grande Rodrigo. É sempre bom lembrar que, infelizmente, o dia de hoje perdeu o seu sentido, né? O dia mais triste da humanidade. O dia em que até os anjos choraram. Ser transformado numa comemoração de ovos de chocolate é uma coisa triste e que cabe a nós, no nosso dia a dia, não abolir, né, essa comemoração, as crianças em especial, né? A gente que lida com evangelização infantil é longe disso. Mas a gente precisa fazer isso que nós vamos fazer agora. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Matheus, ovo de chocolate mesmo? Você quer discorrer um pouquinho sobre a origem dessa mania? Na verdade... Você pesquisou, né? Vamos lá. Na verdade, Páscoa é uma palavra hebraica, né? Hebraico. Ela significa passagem. É Pessah, né? Isso, Pessah. Isso mesmo. A palavra hebraico Pessah, ela significa passagem. Essa palavra, quando nós imaginamos a passagem, ela significa para nós espíritas a passagem desse plano carnal para o plano espiritual. Do homem velho para o homem novo, né? Sem dúvida. Mas especificamente ovo de chocolate. Vamos Matheus, lá, vamos lá. Ovo de chocolate. Na verdade, isso foi uma adaptação de uma comemoração do solstício de inverno para primavera. Perfeito. Isso surgiu-se há muito tempo, onde pintavam-se os ovos de Páscoa, né, os ovos de galinha, com cores vibrantes para comemoração dessa passagem do inverno para a primavera. E essa comemoração simbolizava o início da vida, onde nos tempos modernos, aí o Marchiori vai poder explicar um pouco melhor. Até onde eu sei, coelho não bota ovo, né? Não tem dúvida. Coelho com certeza não vai entregar ovos de Páscoa para nós em casa, porque coelho não bota ovo. Se ele entregar um ovo, o ovo não é dele. Ele buscou com algum outro animal, né? Então vamos explicar um pouquinho essa questão, complementando o Matheus. O ovo. A simbologia do ovo, ela nasceu na antiguidade, como disse o Matheus, onde era tradição, nessa passagem do inverno para a primavera, cumprimentar o outro com o florescer das rosas, através da entrega do ovo, todinho pintado, cores vibrantes, vermelhas, amarelas. Um presente. Um presente, exatamente, simbolizando exatamente essa simbologia de vida, o ovo, a vida. Posteriormente foi em Paris, os parisienses que veio a tradição de mudar esse ovo de animal, galinha pintadinha, para ovos de chocolate. Foi de Paris que se espalhou essa tradição, ao invés de se entregar um ovo de um animal, através de ovo de chocolate, passando então para as demais populações. Junto com ele veio o coelho, porque o coelho não bota ovo. Esse ovo era de um outro animal, vamos deixar isso bem claro, né? E a origem do coelho
Ele vem da Alemanha, lá pelos séculos 18, mais ou menos, em que se entregavam a essa questão do coelho, essa simbologia de fertilidade, né? O ovo simbolizava a vida, o nascimento. Já o coelho simbolizava a questão da fertilidade, né? Então, o que nós acabamos fazendo? Era uma comemoração pagã, então. Uma comemoração pagã, né? Então, o que nós acabamos fazendo? Importamos essas duas simbologias, ovo e coelho, e transformamos numa festividade de ovo de chocolate. Como se a Páscoa, o intuito fosse de entregar guloseimas, embora sejam, né, gostosas, né, fossem a representação da Páscoa, enquanto que na verdade não sabemos que a Páscoa não é por aí. Na verdade, a Páscoa, ela tem duas origens, né? Digamos assim, a simbologia para a religião judaica e a simbologia para o cristianismo. Nós espíritas não adotamos essa simbologia, assim como a religião judaica e nem a religião católica, né, protestante. Na judaica, como disse o Mateus, simbolizava a origem da palavra Pessah, essa passagem, como citou Mateus. Mas o que é essa passagem? Foi quando a época antiga, quando os judeus eram dominados escravizados pelos egípcios, né? 400 anos de escravidão, né? Sim. Escravidão dos hebreus lá no Egito. No Egito, foi quando houve a notícia, entre aspas, essa simbologia, que está na parte de Êxodos da Bíblia, tá? Capítulo 12, versículos 5, 6, 7, 12, nós vamos encontrar uma passagem onde teria recebido a informação de que Deus havia mandado 10 pragas, né, para os egípcios, caso eles não deixassem de escravidar os judeus. Caso o faraó não libertasse, né? Os judeus. E a 10ª praga, a última, teria sido o envio de um anjo da morte. Um anjo da morte que estaria matando, quer dizer, né, deixando à morte o primogênito de cada família. Mataria o primogênito. Tanto que o filho do faraó, para quem assistiu o filme, sucumbiu, né, na 10ª. Complementando isso aí, eles tiveram que matar um cordeirinho, pegar o sanguinho do bichinho, pintar os umbrais, né? E o anjo da morte, quando passasse, ou pular, e também, segundo Haroldo Dutra Dias, quer dizer pular. Pularia aquela casa onde foi passado sangue na porta. Exato. Era o passar, que era a passagem, ou o pessar, que era o pular. Então o anjo da morte estaria pulando aquelas casas onde, do lado das portas, nos pilares que nós chamamos hoje, estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, né, que não bota ovo, ok? Então, a origem da palavra Páscoa vem exatamente dessa expressão que o Mateus citou, Pessah, passagem, e que simboliza para os judeus. Então, os judeus comemoram a Páscoa como a libertação do povo judeu dos egípcios à época antiga, para a religião judaica. Para o cristianismo, a Páscoa já tem uma outra simbologia. Não disse espiritismo ainda, disse cristianismo, né? Isso mesmo. Embora nós espíritas também sejamos uma religião cristã. Mas para o protestantismo, catolicismo, já tem uma outra representação diferente do judaísmo, não é? Isso mesmo. Que seria a ressurreição de Jesus após a crucificação na sexta-feira. Houve a ressurreição no domingo de Páscoa. Então, para os católicos, a data de hoje é comemorada como, não como o judaísmo, como essa passagem, mas a libertação, a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. E para nós espíritas? Não, vamos um pouquinho antes. O nosso maior professor, nosso mestre Jesus, a todo momento, até na hora do desencarne dele, ele está trazendo ensinamento, né? Porque, para começar,
Jesus era judeu. Será que foi por um acaso que ele escolheu logo a Páscoa, as comemorações da Páscoa, para chamar os apóstolos, depois de conviver com eles? E aí, segundo Haroldo de novo, como que é a Páscoa dos judeus? Eles pegavam o cordeirinho, conviviam com o bichinho uma semana em casa. Vocês imaginam um carneirinho branquinho, serelepe, pulando, convivendo com você, com seus filhos? Virou um membro da família, né? Vira um membro da família, um cachorrinho, um gatinho, para quem tem animal de estimação. E na sexta-feira, ao entardecer, o bichinho era degolado. Então, essa experiência da Páscoa para o judeu, antes de Jesus, né? Por 1.300, 1.400 anos, não era para comemorar, né? Tinha que ser uma experiência de dor. Que fizesse com nós temos muito que aprender com nossos irmãos judeus, porque para eles, ao invés de soltar rojão porque deixaram de ser escravo, eles têm esse sentido de, olha, nós vamos sacrificar o animalzinho. Aquela comida, porque tinha que se alimentar da carne do bichinho, não tem aquele sabor de um churrascão com picanha que a gente faz hoje. Não tem dúvida. E o nosso Mestre Jesus vem nesse contexto se imolando como um cordeiro. Exato. Vocês estão acompanhando o raciocínio? É pra gente... É bem profundo, pra gente pensar o ensinamento do Cristo no dia a dia dele. Então, para o judeu perder o cordeirinho, imagina se todos nós aqui fôssemos os apóstolos. Tivéssemos o prazer e aventura de conviver com o Mestre por 3 anos, diariamente. Jesus comigo indo pescar. Jesus curando minha sogra. Jesus com a sua presença, o seu olhar bondoso, 24 horas comigo. Para chegar na época da Páscoa, ele virar para mim e dizer, olha, eu não estarei mais com vocês. Vou preparar um lugar e vos enviarei um outro Consolador prometido. E aí acontece essa tragédia que todo mundo sabe, né? Para quem assistiu o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson, eu assisti ele essa semana para a gente refrescar. É o dia mais triste da humanidade, né? O que nós fizemos com Jesus, né? Naquela época. E o Mestre nos ensinando a todo tempo, né? E para nós espíritas? Para nós espíritas. Então, a religião judaica, então eles comemoram a Páscoa exatamente por esse sentimento de dor, mas lembrando desta libertação do povo egípcio. Católicos lembram dessa ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. Lembrando, só mais um dedinho falado aqui pelo Rodrigo, como o Mestre nos ensina, mesmo na época da sua crucificação, vou falar, só lembrar que na ressurreição, o Mestre deixou uma outra lição que poucos atentaram. Na sua ressurreição, após, segundo a Bíblia, quando ele voltou a se manifestar perante a humanidade, ele se apresentou primeiro a uma figura feminina. Numa época... Você sabe por quê que foi? Numa época onde, se hoje já há o machismo, você imagina aquela época onde ele se apresentou para uma figura feminina. Você sabe por quê, né? Eu ouvi dizer, gente, me perdoem, que é porque mulher não sabe guardar segredo. Mas isso é intriga, viu? Olha, para você ver como a lição do Mestre, né, com várias lições, e uma delas é até a glorificação do sexo feminino. Quando ele apareceu para Maria de Magdalena, né, ou Magdala, para alguns, quando ela voltou no sepulcro e viu a porta aberta, foi a ela que foi dada a missão de chamar os apóstolos dizendo, olha, ele está entre nós. Né? Então
Então deu a ela, ao sexo feminino e não masculino, a essa missão de dizer, eu vi, está entre nós. Aí os discípulos foram até o sepulcro para verificar a verdade. Onde posteriormente ele ficou 40 dias entre os homens para largar, para dar esse testemunho do qual a primeira pessoa que o viu e que deu testemunho foi uma mulher. Então, para você ver como o mestre nos deixa assim ensinamentos em cada detalhe da sua passagem na vida terrena. Agora, nós espíritas não temos esse costume de celebrar nem o Pessah dos judeus e nem a ressurreição de Cristo, porque para nós espíritas não há a ressurreição. Eu até fico meio um pouco complicado, Rodrigo, eu queria, sei lá, de repente você me esclareceu, Mateus, esse negócio de ressurreição e reencarnação, mas não é a mesma coisa isso? Eu gosto muito desse detalhe, porque o espírita, ele perde tanto tempo discutindo reencarnação com irmãos católicos e protestantes, e os dois termos estão certos, na verdade, né? Porque se a vida é eterna, católicos, protestantes e espíritas são uníssonos, não. Somos seres eternos. Aí chega o embate que não dá para reencarnar. Ok, então tira a reencarnação de lado. Se a verdadeira vida é a eterna, ainda que seja o fogo do inferno eterno, ou o céu eterno, à direita ou à esquerda que seja, quando a gente volta para a pátria verdadeira nossa, que é a pátria espiritual, a gente está ressuscitando. E quando a gente reencarna, seria o mesmo que morrer em espírito para reencarnar em carne, né? Perfeito. Então, nossos irmãos estão errados ao dizer Jesus ressuscitou? Absolutamente não. E o corpo de Cristo? A gente perde tanto tempo com o corpo de Cristo. Era fluídico, não era? Gente, o mestre, o Senhor das estrelas, quem fez o planeta, ele poderia aparecer com o corpo dele de carne? Sim, por que não? A ciência diz o contrário? A ciência diz o contrário. Então não, vamos pegar pela ciência. Mas ele poderia se materializar? Com certeza. Chico não era um médium? Peixotinho, por exemplo. Peixotinho, um dos maiores médiuns de materialização. Pode pegar na internet aí, tem uma foto do Chico com um espírito materializado do lado através da intervenção mediúnica do Peixotinho. Entre quais pessoas que Jesus andava? Os apóstolos. Alguém tem dúvida que essa figura de 12 homens que conviveram 3 anos com Jesus não eram super médiums? Moisés, transformar um cajado em cobra, efeito mediúnico? Então, o que eu quero dizer para vocês, tem alguma importância o corpo de Cristo com furo na mão e tudo? Era de carne, não era fluídico? Para mim não tem essa questão sentido discutir isso. Por quê? Porque a hora que a gente começa a discutir a propriedade do corpo de Cristo quando ele ressuscitou, a gente está esquecendo da lição maior, que a vida continua. Jesus deixou a lição, Rodrigo, e isso eu escutei entre os corredores da evangelização de você, eu gravei isso. Jesus acabou matando a morte. Matou a morte. Jesus matou a morte. Não existe morte. Que morte? Existe o desencarne. O que ele nos mostrou é que após o desencarne físico, a vida continua. Jesus praticamente, abre aspas, matou a morte. Não existe morte. Literalmente. Né? Existe uma continuidade. A vida continua. Se não nesse plano, de repente, e é aí que nós vamos entrar em discussão com outras, quer dizer, segundo o nosso ponto de vista, com outras religiões, é de que após esta existência, matéria, física, existe uma continuidade. Fluídica, talvez, né? Que pelo menos é isso que os espíritos nos informam, uma coisa mais semimaterial ou imaterial. Se a gente pegar os nossos irmãos protestantes, por exemplo,
eles já dão mais ênfase na ceia. Verdade. Eu tenho o hábito de assistir preleções dos pastores evangélicos. Por quê? Porque eles são muito ricos em detalhes do Velho Testamento, do Novo Testamento. A interpretação deles é menos dogmática, vamos falar assim. E eu percebo que eu sigo a Igreja Adventista, eu sigo a Assembleia de Deus, né, o YouTube deles aqui, e eu vejo que eles dão uma ênfase muito maior naquele momento em que Cristo, na sua, entre aspas, última oportunidade com os apóstolos, de deixar os ensinamentos, de deixar o recado, de dizer, olha, é importante que vocês continuem a minha obra, porque assim o Pai quer, do que aquela triste imagem do nosso mestre sereno, bondoso, amoroso, pregado na cruz. Aí eu não gosto daquela imagem. Não tenho dúvida. Eu não gosto. Aí vem a minha pergunta. É uma opinião pessoal minha. Né? Lembrando o pessoal de casa que a gente está aqui aguardando os comentários ou no link do Facebook aqui, ou no WhatsApp. Então, só para não te cortar, né? Lembrando que a gente já abre para perguntas. Aí vem, o Rodrigo disse, a nossa preocupação com relação à Páscoa, a data Páscoa, domingo, né? É que muitas, ou a maioria das religiões, utilizam essa data para comemorar essa simbologia. A simbologia para o judaísmo do Pessá, a simbologia do cristianismo pela ressurreição. E nós espíritas, nós estamos comemorando a Páscoa domingo do quê? Enquanto eles, e a gente fica um pouco preocupado com isso, porque eles dão muita ênfase a essa simbologia. Né? Com todo respeito, né, gente? Com todo respeito, óbvio, né? E eu gosto demais da doutrina espírita exatamente por conta desse respeito. Nós não assim, aceitamos, talvez não concordamos, mas aceitamos o que os outros têm para nos falar. Quais as informações? Vamos debater, vamos conversar, vamos chegar a uma conclusão lógica. Isso é legal do espiritismo. Agora, nós espíritas, vamos comemorar domingo do Páscoa do quê? Por quê? Eu gosto bastante dessa discussão que está acontecendo aqui, porque nos coloca à prova de como nós ressuscitaremos Jesus no nosso dia a dia. De que maneira nós, espíritas, podemos ressuscitar esses ensinamentos que o Mestre deixou para a gente, com tanto sacrifício, como citado pelo Rodrigo, o sacrifício dos hebreus em sacrificar o cordeiro em um ato de libertação. E lembrando que Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Isso que eu ia chegar. Na verdade, nós espíritas devemos sempre ter a ressurreição de Cristo no nosso dia a dia, dentro dos pequenos atos que nos levam à evolução moral. Diante das pequenas dificuldades que nós temos, que não são nada comparados com os hebreus que ficaram 400 anos como escravos dos egípcios, mas que nos levam a uma reflexão interna sobre o que Jesus realmente nos deixou. Quando nós começamos a pensar dessa maneira, discussões como essa que o Rodrigo colocou sobre do que era constituído o corpo físico de Jesus, se tornam tão pequenas frente ao ensinamento que ele nos deixou, que não cabe a nós ficar discutindo aqui qual a real circunstância na qual ele reencarnou aqui na Terra, ou ressuscitou aqui na Terra. Cabe a nós, sim, a ressurreição de Cristo no nosso dia a dia. E há um post muito interessante, inclusive no site do nosso centro, kardekriopreto.com.br, que fala sobre isso, sobre como nós, espíritas, podemos ressuscitar Jesus dentro de nós mesmos, no nosso dia a dia. E eu vou pegar esse gancho do Mateus, aí vocês devem pensar assim, bom, então o Marchiori ali está dizendo que nós espíritas não temos que comemorar a Páscoa domingo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Né?
Estou dizendo, estou chamando vocês para pensar junto comigo. Né? Por exemplo, quando Jesus anuncia o Consolador prometido. Então, eu estou chamando vocês para pensar comigo. Por que nós devemos comemorar a Páscoa? Claro que devemos comemorar a Páscoa. Não utilizando a simbologia do judaísmo, ou a simbologia, uma questão de símbolo, uma questão de lembrança. Nós temos que comemorar, porque para nós, essa passagem, essa ressurreição de Jesus, nos traz a informação da transformação moral. Nós espíritas temos que comemorar e utilizar essa data, além da tradicional trocas de ovos de chocolate. Nós temos uma pergunta já aqui, de uma internauta, nesse sentido aí. Quer que eu faça? Pode fazer. Aqui, ó, Heloísa. Bem nessa linha aí, para você não perder o raciocínio. Boa noite, irmãos. Boa noite, Heloísa. Gostaria de saber se devo ceder aos meus filhos, um de 4, outro de 6 anos, quando me pedem ovos de Páscoa. Como proceder? Exatamente nesse sentido, gente. Veja só. Devemos abolir primeiro? Claro que não devemos abolir. E essa pergunta que a Luísa está fazendo, eu recebi durante a semana aqui na evangelização, que estivemos montando a aula da Páscoa, de uma mãe falando assim, mas vocês vão distribuir, ou de repente dar um ovo de chocolate para os evangelistas, mas por que não? Por que o ovo de chocolate? A resposta é, Heloísa, por que não? Primeiro, quem não gosta de chocolate? É difícil. Né? 2 coisas, sorvete e chocolate. Fala para a criança, é difícil. Então, é uma coisa gostosa, é um presente. Quem não gosta de estar reunido com a família, né? Não tenha dúvida. Feriado, né? Segundo, por que não? Na minha família, a minha esposa é toda católica. Eles têm esse costume, essa simbologia do catolicismo, da ressurreição. Por que não me solidarizar com a família, respeitar a tradição da família da minha esposa? Por que não me harmonizar com eles? Se eles comemoram nessa simbologia, eu vou participar com todo o amor no coração. Por que não? E complementando aqui, Heloísa, você pode e deve dar o chocolate para a criança. Sim, com certeza. O que a gente não pode fazer, e eu me incluo nisso porque eu sou pai também, e às vezes passa batido mesmo, é falar, olha, o ovo de Páscoa é legal, é uma comemoração, mas filho, filha, você tem que lembrar que essa comemoração de Páscoa representa o nosso Mestre Jesus. E a maior lição que ele deixou é que, primeiro, ele matou a morte. Ele matou a morte. Não existe o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a titia vai desencarnar um dia, mas não se preocupe, essa separação é momentânea. E mais, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó podem voltar um dia como seu neto, como seu... Isso é Consolador prometido. Então, então é dar o ovo, mas explicar mais alguma coisa. Você quer complementar mais alguma coisa? Isso mesmo. Não, na verdade, acredito que as crianças de hoje em dia, eu não sou pai. Ainda, né? Mas as crianças de hoje em dia, elas já vêm com um aspecto diferente. Algo diferente do que nós tivemos. Então, a explicação do real sentido da Páscoa para uma criança possa talvez não fazer sentido para o filho de 4 anos da Heloísa, que está nos assistindo, mas tenho certeza que com o tempo e com a vivência da Páscoa no dia a dia, essa criança vai entender. Esse Consolador que o Leite acabou de dizer, ele vai se fazer presente no dia a dia da criança, já que está inserido num seio familiar cristão. Como o Marchiori disse, eu não posso abolir, me apartar da família por conta de uma celebração. Nós temos que sim, nos fraternizar com outras doutrinas e entender que aquele momento, para aquela situação, para aquela doutrina, é importante para nós também. Dentro dessa situação, a gente consegue, com amor e caridade, conseguir entender o nosso próximo, né? E eu deixo o recado para aquele mãe ou aquele pai que não tem condição de dar o ovo, porque, Luísa, vou dar o ovo? Ótimo, tudo bem, tenho condições, dou o ovo, porque é tão gostoso receber um ovo de chocolate. Olha que delícia.
fazer parte dessa solidariedade, se confraternizar com as outras religiões, bacana. Colocar a criança para procurar. Mas lembrando que o importante nessa data é a informação de que precisamos nos reformar. É deixar bem claro o que Jesus nos deixou do seu início até o final da sua encarnação. Isso é o importante da Páscoa. Independente do simbolismo, se é ovo de chocolate, se é ou se não é ovo de chocolate, o que importa nessa data, então, deixamos um pouco de lado essa simbologia, embora ela seja agradável, e passamos a informar da necessidade de nos transformar. E para aquele que não tem condições, às vezes é melhor, ao invés de você dar um chocolate, fazer um piquenique. Pega o filho, fala, filho, papai não tem condição de dar um ovo de chocolate, né? Sabemos o preço de um ovo de chocolate, há até campanhas na internet, né? Dizendo, não compre ovo de chocolate porque a grama e o valor do chocolate você compraria com aquele valor 10 barras. 10 barras de chocolate, né? Então, às vezes, é até melhor você pegar o seu filho ou o seu sobrinho e fazer um piquenique. Ir no parque ecológico aqui em Rio Preto, passear junto à represa, né? Às vezes, o presente, essa simbologia, o ovo, às vezes é muito melhor você transformar, ao invés de uma guloseima, um dia agradável. E geralmente a criança comeu, acabou, esqueceu. Acabou. Um piquenique não vai esquecer tão fácil. De repente, estar junto com a família, de repente visitar a mãe, de repente visitar o pai, passar os dias em família juntos, ao invés de usar essa simbologia de chocolate. Filho, eu não tenho dinheiro para chocolate, mas nós vamos passar um dia legal, vamos comer uma pipoca. Ah, galera, chegou uma pergunta aqui também, que vem bem com essa parte final, e a gente vai abrir aqui para o plenário também. A Luísa. Boa noite, Luísa. Sou católica e aprecio muito a doutrina. Mas gostaria de saber, já que vocês não comemoram a Páscoa, como lembram da ressurreição do Cristo? Luísa, a gente falou um pouquinho no início, mas vamos repassar isso aqui. Quer começar, Matheus? Claro. Eu vou repetir aqui, ó. Como lembram da ressurreição de Cristo? Sim. É importante frisar, Luísa, né? Luísa. É importante frisar, Luísa, que ressurreição e reencarnação, como o Rodrigo Leite falou, são sinônimos, né? São palavras ali que se... Dependendo do prisma que você olha, a gente já vai abordar isso. Claro, inclusive até ressalto novamente no nosso site, em determinada parte, a escritora aqui, o nome dela peraí que eu vou pegar o nome da pessoa que escreveu o nosso post lá dentro do site do Kardec. Ela ressalta exatamente isso, sobre a ótica da ciência, a ressurreição não seria possível, mas sobre a ótica do espiritismo, a reencarnação seria possível. E assim a gente vai trabalhando. Não, é o que eu tinha dito no início, depende do prisma. Claro. Eu estou vindo da pátria espiritual para cá, então lá na pátria espiritual é como se fosse uma morte, entre aspas, e eu estou reencarnando. Eu estou voltando para a pátria espiritual? Sim, estou voltando para o verdadeiro local ao qual nós somos destinados, o mundo dos espíritos. Eu estou ressuscitando, estou ressurgindo. A origem da palavra ressuscitar, a gente reporta para ressurgir. Então, eu desapareço enquanto espírito, porque eu estou preso a um corpo material, e quando eu me desconecto literalmente desse corpo, eu ressurjo no mundo espiritual. Então, nossos irmãos católicos estão errados ao dizer, Jesus ressuscitou? Lógico que não. Na minha opinião, pessoal, não está errado. Porque Jesus ressurge, na minha opinião também, com o corpo perispiritual, fluídico, em fenômeno de materialização. E foi possível São Tomé tocar as chagas dele? Sim, por que não? Ele se materializou. Né? Então, a gente, não é que a gente não comemora a Páscoa, a gente comemora a Páscoa, sim. Só que deveríamos comemorar diferente. Então, Heloísa, nós comemoramos a Páscoa, eu particularmente, por 2 motivos, eu vou repeti-los. O primeiro motivo é porque, assim como você é católica, minha esposa também é, o meu sogro é, e a minha sogra também é, e os meus cunhados. Então, eu comemoro em solidariedade
a outra religião, nós respeitamos as outras religiões. Eu abraço eles como se fossem espíritas. Não importa a religião que eles acreditam. Então, eu comemoro porque eles comemoram. Eu sou solidário a esta corrente de amor. Estamos juntos, vamos juntos. E o segundo motivo é que, para mim, enquanto espírita, volto a dizer, diferente do catolicismo, em que se comemora essa questão da ressurreição, eu comemoro a questão da demonstração na ressurreição, a necessidade da reforma íntima, na necessidade de nós nos melhorarmos, na necessidade de nós entrarmos aqui nessa encarnação de um jeito e sairmos daqui de uma forma melhor para continuar a evolução. É a passagem. A passagem do homem velho para o homem novo. Eu acho que Páscoa, Pessach, Espiritismo, enquanto Consolador prometido, sim, nós temos que entender que é uma passagem. Qual? A passagem do homem velho para o homem novo. E aí eu cito Allan Kardec no capítulo 6, item 4. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Jesus não morreu, ainda que tenha sido pregado na cruz, crucificado. A maior mensagem da Páscoa é essa. Não tenha dúvida. Esperança, fé, eu não morri, eu estarei entre vós. A passagem do homem velho para a transformação para um homem novo. Essa é a mensagem para mim da Páscoa enquanto espírita. Então eu comemoro, não tenho a menor dúvida, mas nesse sentido de necessidade do bem. Inclusive, para mim, a Páscoa não deveria ser só domingo. A Páscoa tem que ser todos os dias. É essa transformação moral para algo melhor, para uma evolução espiritual. A Páscoa, para mim, simbolizamos no domingo. Ela tinha que ser na segunda. Ela tinha que continuar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e não só uma vez no ano, no domingo de Páscoa. E lembrando do exemplo do mestre, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Todo mundo lembra dele sendo crucificado, do filme do Mel Gibson. Mas e quando ele lavou o pé dos discípulos? Dando exemplo de fraternidade, de humildade, de quem se eleva será rebaixado, quem se rebaixa será exaltado. E o exemplo de respeitar o costume dos judeus. O que tem que nossos irmãos estão lá fazendo teatro, crucificando Jesus, todo ano, todo ano? Cadê o respeito? O próprio mestre respeitou os costumes judaicos da época. Isso é Páscoa. Isso é o que a gente deve lembrar. E agora, como a gente está com o tempo quase terminado, a gente quer abrir para a plenária. Alguém aqui quer mandar uma perguntinha de final aí? Quer a palavra? Ninguém? Olha lá no cantinho. Vamos lá. Eu só queria assim, um desfecho um pouquinho melhor. Porque assim, o que eu entendi então, que como espírita, fica a critério de uma reflexão individual, pautada nos termos todos que vocês falaram. E cabe a cada... Assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, como espírita não existe falar algo, é isso, a Páscoa é isso. Entendeu? Porque, assim, um falou uma coisa, o outro falou outra, o outro falou outra. Todos embasados em tudo, entendeu? E foi muito claro para todo mundo entender. Mas, assim, eu queria ter esse desfecho. Porque eu sou uma espírita vindo do catolicismo. Ótimo. Entendeu? Já há muito Todos tempo. Em outras há muito encarnações, tempo, com certeza. Já estou na doutrina, acompanhando, estudando e tal. Mas, assim, quando chega nessa hora de datas, eu fico perdida.
Porque assim, a comemoração, na verdade, é uma alegria, né? No caso da Páscoa, é uma alegria. Por quê? Na relembrança dessa ressurreição, dessa mudança do homem velho para o homem novo, na questão até mesmo do próprio Cristo, né? Que matou a morte, entendeu? Então, tudo isso que vocês falaram é riquíssimo. Mas não existe uma definição espírita, não existe. É isso que eu entendi. E é isso que eu quero que vocês querem que comentem. Sem dúvida. Não há no Espiritismo, assim, a Páscoa é a comemoração. A Páscoa para nós é exatamente esse momento de reflexão. Exatamente. Não como há... você apontou perfeitamente. Essa é a conclusão. Eu tenho um exemplo bom. Por exemplo, o Espiritismo, na minha opinião, ele está 300 anos na frente ainda de hoje. Não estou nem falando de 150 e poucos anos atrás. Vamos afinar mais ainda. Por que Jesus falou por parábolas? A parábola, para quem é professor de matemática, é para você ligar 2 pontos, né? Você liga um ponto A, ponto B. Mas você tem um obstáculo, aí você traça uma parábola. Conforme você vai aprimorando o seu entendimento, seu raciocínio, você vai traçando parábolas cada vez maiores. O homem criou a parábola para mandar um míssil intercontinental da Coreia aos Estados Unidos. Por quê? Porque ele já se aprimorou moralmente? Não, intelectualmente. Então, nesse desfecho aí, é a mesma coisa. Conforme nós vamos nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre, tal é a lei, o verdadeiro sentido da Páscoa, a cada dia nós vamos ter uma novidade. E, eu não sei se serve de desfecho para a gente concluir, mas o sinal amarelo que para mim, Rodrigo Leite, me desperta, é a gente parar de ficar discutindo qual a propriedade do corpo do Cristo, se era fluídico, se não era, de se ligar quantas vezes Cristo caiu durante, ele estava carregando, eu não faço ideia, mas tem gente que faz essa contagem, e aí testa interpretações gigantescas, e eu livros e mais livros, porque o Cristo caiu com a cruz. Vocês entenderam? Não é isso. Na verdade, só para complementar o que tem o Rodrigo muito mais, falou, isso que eu quero dizer. E também pegando o gancho da nossa amiga, acredito que a Páscoa não é uma definição. A Páscoa é um objetivo. O objetivo dele estar vivo dentro de cada um de nós. E ressurgindo todo dia, né? E acima de tudo, exemplificando através do ensinamento que ele nos deixou, para que a gente possa evoluir sempre, tal como a lei, como o Rodrigo disse. Se nós ficarmos esperando uma definição, eu estaria igualando todos nós que estamos aqui, todo mundo que está assistindo a gente em casa, no mesmo patamar evolutivo, onde seria totalmente injusto com uns e com outros. Então não tem como nós aqui, como espíritas, definirmos Páscoa é isso e assim assado. E a mensagem consoladora do Cristo, ela está para cada um aqui, ela chega de uma forma. Por quê? Quando a gente fala de religiosidade, o que é religião? É religar-se a Deus. Então, religiosidade, para mim, pode ter um outro sentido para o Marchiori. Porque Deus está dentro de nós. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a gente vai falando de religião, é uma coisa que, para cada um, tem um sentido. Claro, né? E isso remete ao tema da palestra de hoje. Qual que é o real sentido da Páscoa? Não é ovos de Páscoa de chocolate. Sim, sim. A única coisa que eu posso afirmar é essa. Que a gente tem que... eu não sou contra o ovo de Páscoa, mas a Páscoa não é isso. Não é só isso. Acho que se a gente fizesse uma enquete no centro, no shopping, pedisse, parasse todo mundo com o microfone, uma câmera, o que é a Páscoa? A maioria ia falar ovo de chocolate. E esse é o real sentido da Páscoa, é reviver os ensinamentos de Cristo, exemplificando esses ensinamentos na nossa vida. É só assim que nós vamos conseguir evoluir. Não adianta também muita
muito vocábulo, muita palavra e não exercitar. Eu acho que a Páscoa, para nós, é vivenciar o que Jesus nos deixou como ensinamento. E isso, para mim, é Páscoa. É você ter essa reflexão, mas vivenciá-la também. Pessoal, e o nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria agradecer a presença de vocês, internautas aí, que mandaram perguntas. As demais perguntas a gente vai mandar no Zap aqui mesmo. E encerrar dizendo que se hoje foi e é o dia mais triste da humanidade, o domingo vem aí para consolar. O domingo vem para deixar a mensagem que Jesus está entre nós e nos espera ansioso num planeta de regeneração que a Terra está se transformando. E esse planeta de regeneração só será consolidado depois que todos nós construímos a Páscoa dentro do nosso coração em seu verdadeiro sentido. Todos os dias. Muita paz. Agradecemos então os nossos companheiros por esse bate-papo.